O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Evangelho de Marcos, naqueles dias, que é hoje, na hora que anunciada a palavra de Deus acontece, no coração que acredita. Havia de novo uma grande multidão. O Evangelho falou esses dias, quase todo dia, que tinha uma grande multidão, perto de Nosso Senhor. Essa multidão quer ser curada, ainda hoje, né? Cura, libertação, quer multiplicação de pães, quer hoje, só quer essas coisas como hoje também, né? As pessoas correm atrás, né? Gostava de escutar Nosso Senhor. O Senhor confessava e conversava com eles, explicava a lei. Não tinha o que comer, diz o Evangelho de hoje. Então hoje a história é diferente. Nosso Senhor vai multiplicar o pão, porque eles não têm o que comer. Jesus chama os discípulos, tem uma grande multidão, e diz a eles: tenham compaixão dessa multidão. Compaixão é, já expliquei aqui, sentir a dor do outro. Não é ter pena não, tem pena é ave, galinha, passarinho. O Senhor não tinha pena de ninguém não, ele sentia compaixão. Ele se colocava no lugar do outro. Se o outro estava sofrendo, ele sofria. Se o outro estava com sede, ele estava. Se o outro estava com fome, ele estava. Mas não era só sentir pena e ir embora não, ele tentava resolver a situação, como tentou hoje, resolveu. Então a compaixão não é sentir pena não, ninguém deve sentir pena de ninguém não. Tem que sentir a dor do outro e procurar ajudar. Compaixão é isso. Já faz 3 dias que está comigo. Esse evangelho fala em 3, em 7 e em 4.000. Né? Esses números têm um significado. Né? 3 significa perfeição. É o máximo de tempo que a multidão podia aguentar sem comer, com fome. Né? O número perfeito. Jesus ressuscitou no 3º dia, 3. Então, é um sentido de perfeição. Depois fala 4.000 pedaços que sobraram. 4 também. 4 é perfeição. A cidade quadrangular, Jerusalém, está lá em Ezequiel. A Nova Jerusalém está no Apocalipse. Era uma cidade quadrangular. E 1.000, multidão. Então esses 4.000 aqui que sobraram também quer dizer perfeição. E 7 pães, 7 também é perfeição para os judeus. Deus criou tudo nos 6 dias
e repousou no 7º dia. Então são 3 números perfeitos para o judeu. E Nosso Senhor vai fazer algo perfeito, que é um milagre. Então tenham compaixão dessa multidão. 3 dias já que estão aqui comigo, não tem nada para comer. Quem tinha levado alguma coisa, acabou. 3 dias sem almoçar, sem jantar direito, como é que faz? Só escutando Nosso Senhor, né? Tudo bem que era bom, mas eles tinham que comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar. Nosso Senhor sentiu isso, né? Tinha criança na seta, tinha adulto, tinha jovem, mulheres. Já estão sem comer há 3 dias, sem comer direito. Se eu mandar para casa, vão morrer, né? Desmaiar alguns. Porque muitos deles vieram de longe. Aí os discípulos se preocuparam com a situação. Certamente, né? Era muita gente que estava lá. Que não diz a quantidade não, mas outro evangelho diz que eram 5.000. Sem contar as mulheres e as crianças. Então, bote aí uns 10, 12, 15 mil. Muita gente para dar de comer. Como poderia alguém saciá-los de pão no deserto? Aqui no deserto, ainda estava no deserto. Além de ter muita gente, não ter pão. 3 dias, 3 noites sem comer. No deserto, como é que vai arranjar pão e água? Como é? Os discípulos que disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Senhor, manda embora essa multidão. Aqui é deserto, não tem nada para comer, já foram 3 dias e Nosso Senhor não queria mandar embora. Para eles não sentirem, né, e desmaiar. Jesus perguntou: vocês têm quantos pães? Quantos pães tendes? Conta aí. Eles disseram: 7. É o 2º número perfeito. 7 pães. 7 dias na semana. Deus cria tudo em 6, descansa no 7º, né? Aí Jesus mandou que a multidão sentasse no chão. Senta aí, nós temos pão aqui. Mas o que é 7 pães para 5.000, 10.000, 15.000? Nada. Nada, né? Pegar um menino desse aqui, ele come tudinho. Aquele lá, aquele último ali. Dá os 7 pães para ele, ele vai comer tudinho, né? Imagine 7 pães para 15.000 pessoas. Certo? Jesus mandou que a multidão sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Esse verbo pegar, dar graças, partir e dar aos discípulos para que eles distribuíssem. São os verbos da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. Então aqui não é só multiplicação de pão não, é um sinal da Eucaristia. Porque o pão terreno acaba, mas a Eucaristia não acaba. O pão terreno sacia ali pouco tempo, tal e tal. A Eucaristia faz a gente sentir mais fome de Deus. E não acaba nunca. A Eucaristia, quando é bem recebida, leva a gente para o céu. E o pão mesmo não leva para lugar nenhum, né? Então tem uma diferença. Depois, tem muitos aí, hoje, teólogos, entre aspas, que dizem que esse milagre não aconteceu não, foi só partilha. Partilha no meu tempo é drops. Ainda tem drops aí, por aí? Tem drops? Não sabe o que é drops, não? Vocês sabem o que é drops? Nosso tempo era drops, né? Quer dizer, no meu tempo, né? Eu sou mais velho que vocês. Hoje, como é o nome daquele negócio redondo? Como é? Bala é revólver. Mentos. Ah, Maria, que nome feio, né? Se botar um Ju na frente, fica jumentos, né? Pois é mais bonito drops, não é não? É, né? Pois bem, diz que não existiu a multiplicação, era só partilha. É não. Era não. Não vai não, né? Como é que não vai não, não vai não, né? Não é não. Existiu a multiplicação, sim. Foi um milagre? Foi. Depois que houve a partilha. Primeiro Nosso Senhor multiplicou. Então esses teólogos estão ensinando errado. Vocês vão ver aí, até em livro católico. Até às vezes na missa aparece um comentário. Não houve multiplicação, houve partilha, partilha, partilha. Está ensinando errado. Houve multiplicação mesmo. Foi um sinal, foi um milagre. Jesus fazia milagre. São pessoas que querem esvaziar o poder de Nosso Senhor. E às vezes ensinam essas coisas erradas no seminário.
Eu estou sabendo porque eu ensino no seminário, né? Então lá a gente escuta muita coisa. E a gente procura dizer o contrário que eles estão dizendo, né? Porque aqui o Evangelho fala que nosso Senhor multiplicou. Então pronto, você não tem que estar duvidando, né? Aí Jesus então perguntou: quantos pães tem? 7. Pois bem, mandou que a multidão se sentasse no chão. Pegou os 7 pães, deu graças, partiu, deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. A partilha vem depois que Jesus fala o sinal. Primeiro ele fala o sinal, o milagre. E aqui esses verbos, já disse, vou repetir, são os verbos da Eucaristia, da missa. Pode prestar atenção que o padre vai dizer: pegou o pão, esse é meu corpo. Mesmo verbo que está aqui. E eles distribuíram o povo, né? Tinha também uns peixinhos lá. Depois de pronunciar a bênção também sobre os peixes, mandou que distribuísse. Então, além do pão, distribuiu o peixe. Mas fez um milagre. Transformou. Foi pegando pão, pegando pão, era 7, deu para 10 mil, 15 mil. Comeram e ficaram satisfeitos. Ainda sobrou. Sobrou 7 cestos. Eram 7 pães, né? E sobraram 7 cestos grandes, cheios de pão. Você vê como foi fartura. Comeu uma multidão, ainda sobrou. Milagre do Nosso Senhor. Porque a Eucaristia também é isso, é uma multidão, né? Multidão que é saciada. E Nosso Senhor sempre dá em abundância. Nosso Senhor não é suvino, né? O que Ele dá é a abundância, para saciar a fome e a sede. Esse é nosso Deus, que faz milagre, prodígio. Não é aquele Deus que fica enganando. Ah, não houve milagre não, foi só partilha. Mentira, houve milagre mesmo. Nosso Senhor fez um milagre para dizer que Ele é Deus, né? Eram 4 mil, mais ou menos. Aqui diz que eram 4 mil, outro diz que eram 5 mil. Aqui diz que eram 4 mil pessoas, 4 mil homens. A mais as mulheres, 8 mil. Mais os meninos, 12 mil. Se só tivesse um, naquela época tinha mais do que um, né? Aí era muita gente, né? Estudei em Roma 12 anos e o primeiro reitor, peguei 2 reitores lá, 3. O primeiro reitor que eu tive lá era um baiano. Ele tinha 18 irmãos, com ele 19. Se tivesse um desse aqui, armaria, né? 4 mil, cada um com 19 meninos, era uma cidade todinha, né? Padre Geraldo, nome do reitor, né? Mas para dizer que foi um milagre mesmo, não duvide não. Não duvide não, porque teve um milagre. Apesar de alguns negarem hoje, né? Infelizmente, né? E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, foi para uma região grega, chamada Dalmanuta. Isso aqui é um sinal, um milagre, que Nosso Senhor faz lá no território de Israel. Aí tem a primeira leitura, que é do livro dos Reis. Isso, primeiro livro dos Reis, 12. É o pecado de Jeroboão, que é consequência do pecado de Salomão. Já falamos essa semana todo dia de Salomão. Foi agraciado por Deus, pediu a sabedoria, Deus deu, tudo era festa. Vinha a rainha em todo canto para ver o poder dele, a sabedoria dele, isso, aquilo. Aí ele pegou, segundo a leitura, mais de 400 mulheres. Ah, Maria, também é outra coisa doida, né? Uma mulher é difícil, imagina 400, né? E cada mulher dessa, problema, tinha um Deus diferente. O que aconteceu com Salomão? Ele pecou, começou a adorar outros deuses. A leitura de ontem coloca, anteontem, Melcom, né? Axerá, Baal, eram os deuses, que não são deuses, é nada, ídolo. Então Salomão peca por idolatria, que é adultério. A idolatria na Bíblia é adultério. Pecou muito. Aí Deus disse: olha, tudo bem, te escolhi, mas tu pecaste por idolatria, tu vai perder o reino, né? Não vai ser no teu dia não, vai ser no dia do teu filho. Pronto, chegou o tempo. Salomão morreu, reinou Roboão, né, que é o filho dele. E no tempo de Roboão houve uma revolta no povo. E um tal de Jeroboão, que é outro que fala a leitura de hoje, se insurgiu, ficou contra o rei. Eram 12 tribos. Esse Jeroboão pegou 10 tribos e só deixou uma tribo com o rei. E a outra era a tribo sacerdotal dos levitas, não entrava na guerra.
10 ficou com ele, uma de Judá ficou com o rei, filho de Salomão, e uma é a tribo dos levitas, que não entrou na guerra. 12. Então aconteceu o que o profeta falou para Salomão: no tempo do teu filho, tu vai perder o reino. Por quê? Porque tu pecaste de idolatria. E esse Jeroboão, que usurpa o poder, que toma o reino do filho de Salomão, com 10 tribos, ele constrói 2 santuários, né? Já tinha um templo em Jerusalém, ele não queria que o pessoal fosse adorar em Jerusalém, então ele constrói 2 santuários, um em Betel, outro em Dan. Para quê? Para que o povo fosse adorar nos santuários. Mais a idolatria. Nesse santuário não se adorava a Deus, se adorava a outros deuses. O pecado de idolatria então continuou. Começou com Salomão, continuou com o filho dele e com esse tal de Jeroboão aqui. Essa é a história de hoje, né? Que é os bezerros de ouro, que depois a Bíblia coloca lá no Êxodo também, aquele bezerro de ouro lá que o povo adorou. Na verdade, o bezerro de ouro é desse período aqui. É do período de Jeroboão, que se revoltou contra o filho de Salomão e dividiu o reino por causa do pecado. O pecado é uma coisa muito grave. O pecado traz consequências. Todo pecado traz consequências. Quanto maior o pecado, maior a consequência. E nós temos que pagar. Melhor pagar aqui, porque pagar depois daqui. Então perdeu o reino, depois vieram outros reis, eles idolatraram também. Foi o maior pecado de Israel do Antigo Testamento, até chegar, aqui é no ano 1000, até chegar no ano 722, 721, quando outro reino invadem eles, mata muita gente e leva para o exílio quem sobrou. Isso no reino do norte. Eles tinham dividido o reino em 2, o reino do norte e o reino do sul. E no ano 587, 586, o reino do sul foi invadido, Nabucodonosor, está na história, mata muita gente e leva os outros escravos para a Babilônia, onde eles ficam até 549, quando retornam. Mas quando retornam, não recuperam mais o reino, por causa do pecado de idolatria. Então Israel perdeu o reino praticamente para sempre, até o século passado, 1948. Pense aí, desde 722 até 1948. Quase 3.000 anos sem terra, por causa do pecado deles. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. O secretário-geral da ONU era um brasileiro, Graça Aranha. Eles criaram o Estado de Israel depois da Segunda Guerra, porque o Hitler tinha mandado matar 6 milhões de judeus, né? É o que a história conta. Você vê, tudo isso se abateu sobre o povo judeu por causa da idolatria. Só na Segunda Guerra perderam 6 milhões de pessoas. 6. E ao longo da história perderam tanto, porque pecaram por idolatria. Cuidado com o pecado de idolatria. Ele existe, ainda hoje existe. Onde? Macumba, espiritismo, feitiçaria, pessoal que acredita em horóscopo, em adivinhação, tudo isso aí é idolatria, né? Não se envolva com isso não. Tem jeito? Tem. Com a confissão, com a oração, com a adoração, a graça de Deus é maior do que isso, né? Mas é um pecado grave, né? A gente pode sempre combate e vence. Tem vários casos aí que a pessoa venceu com a comunhão, né? Rezando o ofício, rezando muita coisa, a gente consegue combater. Mas cuidado com a idolatria. Esse pecado aqui foi pecado de idolatria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.